Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, minha família. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, de saúde, que vocês estejam preservados deste mal que tem assolado a humanidade e também ao Brasil. Nós temos tido números que parecem que indicam uma descida aí na curva da contaminação, dos óbitos, mas ainda temos situações que estão preocupando, porque ainda o comércio e a economia não está totalmente ativa, muitas áreas e setores ainda se encontram parados ou trabalhando remotamente. Temos tido notícias de pessoas que estão se reinfectando, notícias de que as crianças carregam uma grande carga viral, não são sintomáticas, não estão tendo os efeitos da Covid-19, mas têm transmitido para as pessoas mais velhas este vírus. Temos tido também notícias muito preocupantes. As escolas ainda não estão seguras completamente para a reabertura e, infelizmente, a vacina ainda não foi encontrada. Inclusive, temos tido notícias de que querem usar a vacina com efeito político. É o caso lá dos Estados Unidos. Parece que terão eleições para presidente da República e a presidência quer soltar uma vacinação em massa cerca de 2 dias, uma semana antes das eleições, para promover o sucesso eleitoral. Até isso nós temos ouvido nesses tempos. Mas queremos direcionar as nossas mentes, os nossos corações ao Senhor, pedir que Ele seja misericordioso, longânimo com a humanidade, porque a humanidade sofre e muitos ainda tentam se aproveitar desse sofrimento. Gostaria de agradecer também as comemorações pelo Dia do Pastor, as felicitações. Foi muito alegre ao meu coração receber tanto carinho, tanto cuidado, tanta atenção. Que, na medida do possível, o Senhor possa conduzir as nossas vidas no cuidado e no pastoreio do seu rebanho, que Ele nos confiou na mão. Tenho certeza que faço das minhas as palavras da reverenda Mara também. Somos gratos por toda a manifestação de amor, de zelo, de carinho, de cuidado da nossa igreja. Muito bem, nós vamos aqui retomar as nossas reflexões sobre a escola dominical. Nós estávamos falando a respeito, depois de ter sido concluído o primeiro concílio de Jerusalém, que as autoridades, na lavra do apóstolo Tiago, decidem enviar uma carta às comunidades cristãs, começando por Antioquia, onde se levantou a celeuma, polêmica, controvérsia. A partir de hoje não falarei mais de carta, mas falarei como um decreto apostólico. É assim que tratarei a partir de hoje, como um decreto apostólico, porque neste momento em que a igreja está se estruturando
está tentando manter a sua unidade, a sua paz, o caminho correto, né? A saúde do Espírito Santo. Nós percebemos que é necessário termos a ideia de autoridade. E quando nós tratamos por decreto apostólico, esta ideia de autoridade ela se faz presente. Na aula da semana passada, nós tratamos sobre o endereço desse decreto apostólico, para quem foi emitido esse decreto apostólico. Então, a primeira parte desse decreto, hoje nós começaremos a tratar a respeito do seu conteúdo, o conteúdo do decreto apostólico. Para isso, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, nos versículos 24 e 25. 24 e 25. Nós leremos todo o versículo 24, leremos a primeira linha do versículo 25. Nós trataremos, então, na aula de hoje, sobre o conteúdo do decreto apostólico, e este conteúdo, essa primeira parte deste conteúdo, falará a respeito do motivo, ou da causa, ou da necessidade com a qual se produziu, então, este decreto. E aí eu convido, então, os irmãos a abrirem as suas Bíblias para lermos, então, o versículo 24 e parte do versículo 25, que diz assim, versículo 24. Visto sabermos que alguns saíram de entre nós sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Versículo 25. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo. Nós vamos ficar aqui na aula de hoje com o versículo 24 e esta primeira parte do versículo 25. Então, novamente, visto sabermos alguns saíram de entre nós sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo. Então, o primeiro conteúdo, né, a primeira coisa, o primeiro elemento, o primeiro conceito que precisa ser destacado deste decreto apostólico é justamente a causa, o motivo e a necessidade de se escrever o próprio decreto. Por que houve a necessidade, com qual motivo, razão, circunstância, necessidade se viu ou se fez presente a necessidade de se escrever o decreto. Como nós pudemos observar pelo próprio conteúdo, que a causa, o motivo, a razão, a circunstância, a necessidade está clara. É a existência de uma perturbação, a existência de uma agitação na ordem da igreja de Antioquia. Então, esta igreja, ela apresentou ali uma agitação, uma perturbação. A paz da igreja, ela foi quebrada. Aqui é preciso que nós
passamos aqui a seguinte digressão. Quem é igreja? Igreja são as pessoas que se reúnem. As pessoas que se reúnem de comum acordo. Então, a própria necessidade e o próprio conceito da existência de uma igreja é estabelecer um comum acordo. Então, é uma assembleia de pessoas que estão reunidas com um propósito comum. E se este propósito comum ele não for preservado, existe uma perturbação na ordem. Existe uma agitação, existe uma controvérsia, existe uma polêmica. E se esta agitação, essa perturbação, esta polêmica, ela não for resolvida, solucionada, é muito provável que haja divisão. Então, para que se evite a divisão, para que se evite o caos, a perturbação, a desordem, a agitação, é necessário resolver o problema. E é justamente para resolver o problema que houve, então, a necessidade de um decreto apostólico que vai ser endereçado à Igreja de Antioquia, mas, como nós também lemos na semana passada, não só apenas Antioquia, a Síria também, a Cilícia também, e posteriormente, aonde houver comunidade cristã, esse decreto estará presente. Por quê? Porque esse decreto ele marca um ponto de unidade, ele marca um ponto de decisão. A igreja só poderá crescer e se desenvolver quando as determinações desse decreto estiverem efetivamente sendo colocadas em prática. Então, qualquer perturbação, agitação, na ordem da igreja, tire a paz da igreja, só pode ser promovida por seres humanos. Evidentemente que nós que conhecemos também o lado espiritual, nós sabemos que existe alguém interessado em que não se tenha paz entre os irmãos que professam a Jesus Cristo. E nós sabemos que esse ser chama-se Satanás, é o diabo. Muitas vezes o diabo ele usa de sofismas, de sutilezas, de pequenas ideias, pequenas atitudes, e que as pessoas elas não vão se dando conta da dimensão, e da proporção que isso pode assumir, e isto vai gerando divisão, vai gerando falta de relacionamento, vai gerando afastamento, vai gerando todo tipo de atitude que não condiz com os princípios que foram ensinados por Jesus Cristo, não condizem com a boa nova do Evangelho. Então, nós sabemos que esta perturbação, esta agitação, foram provocadas por homens, seres humanos. E aqui é que está um ponto muito interessante. Não é que eles fossem maldosos, não é que eles estivessem querendo instilar a divisão, que eles estivessem querendo promover dissensão. Muitas vezes são pessoas sinceras. São pessoas sinceras naquilo que pensam. Mas o problema é quando elas, ao pensarem coisas erradas, elas começam a propagar, elas começam a pregar aquilo que para elas é uma verdade fundamental. E muitas vezes, quando elas estão agindo nesse propósito, com esta intenção, elas podem até querer
estar interessadas na pureza, estar interessadas na preservação da igreja, mas elas agem e a sua ação promove divisão, promove contenda, promove dissensão, promove separação, promovem caos, promovem desordem, promovem afastamento. São pessoas movidas por um espírito até genuíno, no sentido de são puras, elas não querem provocar o mal, mas acabam provocando o mal. É por isso, meus irmãos, que quando nós estamos no culto de adoração a Deus, mesmo na nossa vida cotidiana, quando nós pedimos perdão a Deus, nós devemos pedir perdão não apenas sobre aquilo que falamos, não apenas sobre aquilo que fazemos, não apenas pelos pensamentos que nos são conscientes, mas devemos também pedir perdão a Deus sobre aquilo que nós nem sabemos e de alguma forma desagrada a Deus e nos afasta dele. Então, muitas vezes, nós temos ações, atitudes que você pode estar assim, completamente convicto, certo, que você está agindo corretamente, mas o fruto da sua ação, o fruto das suas palavras, o fruto dos seus pensamentos tem provocado divisão, desordem, caos, separação. E é justamente isso, quando nós devemos cuidar da nossa vida espiritual, nós devemos pedir perdão a Deus por aquilo que nós muitas vezes não somos nem conscientes, mas são coisas que nos afastam de Deus. E esses homens, que nós sabemos quem são os judaizantes, eles defendiam arduamente, defendiam sinceramente todos aqueles que eram gentios convertidos tinham que se estabilizar, tinham que se conformar com os ritos, com as prescrições, com as regras da lei de Moisés. E aí, depois disto, é que eles poderiam, então, obedecer a Jesus Cristo pela fé. Eram pessoas zelosas, mas eram pessoas que estavam equivocadas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos sempre pedir a direção do Espírito Santo de Deus para todas as coisas que nós fazemos, falamos, pensamos, para que nós fazemos, pensamos e agimos possa ter a orientação de Deus. Eram homens zelosos, mas eram homens que estavam equivocados. E quando nós fizemos aqui a opção de tratar esta carta que foi solicitada pelo apóstolo Tiago como decreto apostólico, é porque nós queremos transmitir uma ideia de autoridade. E aí, nessa perspectiva, o que nós devemos verificar? Que estes homens, quando diziam que era necessário primeiro que os gentios convertidos eles obedecessem os ritos e as prescrições das regras da lei de Moisés, para que depois eles pudessem então se converter a Cristo, eram pessoas que estavam dizendo essas coisas sem nenhuma autoridade, sem nenhuma legitimidade. Eles não receberam absolutamente orientação de ninguém para agirem neste sentido. Então, esses homens, eles estavam agindo sem legitimidade, sem autorização, para aqueles que eram os líderes legítimos
da Boa Nova, do Evangelho de Jesus Cristo, que eram os apóstolos, que eram as autoridades da Igreja Mãe, que era a Igreja de Jerusalém. Eles estavam agindo, pegando, defendendo uma posição que muitas vezes ela não condizia com o verdadeiro caminho que a igreja estava seguindo. Isso é muito importante que seja dito, porque nós temos visto ao longo da nossa experiência cristã, ao longo da nossa vida na comunidade de Cristo, ao longo das nossas experiências na igreja, que nós temos pessoas que são pessoas honradas, são pessoas honestas, são pessoas sinceras, mas que são pessoas que defendem as suas posições, porque acham e acreditam que ao defender essas posições estão preservando a igreja, estão lutando pela pureza da igreja, mas são pessoas que estão equivocadas, porque são pessoas que não estão agindo segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Então é preciso que nós, como crentes, e nós temos falado isso nas aulas aqui da Escola Dominical, e temos também falado nos sermões, a reverenda Mara tem dito muito sobre isso, eu também tenho falado sobre isso. Nós precisamos de crentes que sejam maduros. Crentes que sejam maduros na fé. A nossa comunidade, pequena como ela precisa ser uma comunidade íntegra, uma comunidade que se alimenta do Evangelho e que compreende o Evangelho. Que orienta suas ações, seus pensamentos, as suas atitudes, os seus posicionamentos, segundo a mensagem do Evangelho. Nós precisamos, é fundamental, nós precisamos crescer no amadurecimento da nossa fé, crescer no amadurecimento da nossa vivência cristã. Nós precisamos crescer. É imprescindível, porque muitas vezes, a desordem, a dissensão, o caos, a separação, a divisão, ela é promovida por pessoas sinceras, mas que não têm a leitura correta do Evangelho, que não têm a orientação do Espírito Santo de Deus. E assim nós percebemos não apenas na conduta das pessoas que geram tantos problemas. Nós percebemos quando as pessoas leem as Escrituras e não entendem as Escrituras, elas trazem para a igreja situações, momentos em que, ao longo da história da igreja cristã, mais de 2000 anos, muitas vezes são heresias. Porque também diz um ditado que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. A Bíblia é a responsável? Não. Mas as pessoas que leem e interpretam equivocadamente as Escrituras. Não buscam a orientação do Espírito Santo de Deus. Não têm a verdade da palavra que está sendo anunciada. Então, essas pessoas, elas promovem, elas geram situações que são espinhosas, que são difíceis de serem tratadas. E todas as vezes, quando a igreja precisa voltar para dentro de si mesma, para resolver os seus problemas, e ela precisa fazer isso, porque isso significa saúde. A igreja, ela não caminha para o anúncio do evangelho para aquele que ainda não conhece. É como se a igreja estivesse patinando. Ela precisa toda hora voltar-se para si mesma para resolver os seus problemas, para estabelecer
quais são as conduções corretas, quais são os caminhos corretos. Era justamente isso que os apóstolos, que eram as autoridades legítimas, estavam fazendo. Mas estavam fazendo aqui na Gênese, no início, para que a igreja então pudesse caminhar sem este problema e pudesse alcançar, como disse Jesus, os confins da terra. Então, todas as vezes que nós ficamos resolvendo situações internas, probleminhas, picuinhas, situações que aparecem no nosso cotidiano, a igreja está perdendo tempo em avançar no anúncio da mensagem do reino de Deus. E é justamente sobre isso que nós precisamos ter clareza. Nós precisamos ter clareza. E aquelas autoridades que foram legitimadas, que foram autorizadas pelo próprio Jesus Cristo, estavam tendo esta clareza. Era necessário orientar a sua igreja no caminho correto, da verdade. Qual era o posicionamento e como é que a igreja deveria caminhar. Então, quando nós temos aqui a determinação da escritura deste decreto, é porque era necessário corrigir, era necessário fazer com que a igreja não perdesse a sua unidade e que não perdesse a sua saúde. Então, quando nós verificamos aqui a ação do apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ter que determinar um decreto. Tiago está negando aos judaizantes que eles tenham recebido qualquer autoridade, porque eles não receberam. Não receberam autoridade da parte de ninguém para defender isso que eles estavam defendendo. Da necessidade da circuncisão, da necessidade do cumprimento dos ritos da lei de Moisés. Não receberam autorização de ninguém. E era preciso que esses indivíduos também se submetessem à autoridade dos apóstolos. E ao se submeter à autoridade dos apóstolos, era necessário que esses indivíduos aceitassem, sem restrições, a posição oficial, a posição da Igreja Mãe, a posição dos apóstolos. E a posição dos apóstolos era a posição do apóstolo Paulo, que era, por sua vez, a posição de Deus. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário é maior, é melhor e é mais excelente. E os frutos que ela produziu não precisam serem ofuscados pelos frutos da lei. Os frutos da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário é a justificação pela fé, é a nova aliança, é o novo relacionamento entre Deus e a humanidade, é a redenção da humanidade e, por fim, é a sua salvação. Então, esta é a posição. Não podemos ter outra posição e outro entendimento que não seja que esta mensagem significou um duro golpe contra os judaizantes. Foi com uma linguagem suave. Olha só o que diz lá no versículo 24. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização, é uma linguagem suave. Porque o apóstolo Tiago poderia ter mandado escrever o seguinte: com qual autorização vocês fizeram tal coisa? Com qual princípio vocês estão pregando uma coisa que não é a mensagem correta?
Poderia ser uma linguagem violenta, poderia ser uma linguagem que causasse mais problemas, mas foi uma linguagem de autoridade. E quem tem autoridade expressa essa autoridade sem autoritarismo. Não é necessário chegar impondo situações, é apenas necessário falar com autoridade. E a autoridade dos apóstolos, ela foi dada por Jesus Cristo e ela foi legitimada, comissionada pelo Santo Espírito de Deus. Agora, muito importante também que nós observemos uma coisa. A carta estava sendo escrita, estava sendo endereçada aos cristãos de Antioquia, cristãos que eram de raça e linhagem judaica e cristãos que eram novos convertidos, de raça e linhagem helênica, ou grega, ou gentílica, como se queira. Mas percebam que antes desta carta chegar até Antioquia, ela estava sendo escrita lá em Jerusalém. E não se esqueçam que lá em Jerusalém também existiam judeus partidários desta posição. Era necessário primeiro se converter aos ritos e às obras da lei de Moisés, para depois, então, se converter e obedecer pela fé em Jesus Cristo. Então, olha só, é uma carta que vai responder a um problema que surgiu lá na igreja de Antioquia, mas aqui na igreja de Jerusalém, aonde essa carta está sendo produzida, já tinha pessoas também que defendiam essa posição. Então percebam que é o mesmo decreto que fala para este cristão judaizante de Antioquia, mas também está falando para esse cristão judaizante de Jerusalém. E aí eu convido, né, os irmãos a lerem comigo no mesmo capítulo 15 de Atos, no versículo 5, né? Que eram os cristãos judaizantes de Jerusalém. Dizia assim: surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, olha só, eram cristãos judeus que estavam em Jerusalém. E olha o que eles pensavam. Quando agora se escreve esse decreto, está se dando uma resposta para esses cristãos judeus de Jerusalém. E os cristãos judeus lá de Antioquia. E aí nós buscamos lá no versículo 1, do capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha só, olha a confusão e olha a sutileza na interpretação das Escrituras e na interpretação do evento que foi Jesus Cristo. Porque os judeus, eles acreditam que a salvação possa se dar pela observação dos ritos e das prescrições da lei de Moisés. Olha o equívoco, olha a sutileza. E nós, cristãos, sabemos que a salvação só se dá por intermédio de Jesus Cristo. E é justamente neste momento que os apóstolos, debaixo de toda a legitimidade, debaixo de toda a autoridade, estão colocando agora a conhecer qual é a posição correta. Porque muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, cria-se uma confusão, uma agitação com palavras que são ditas. E estas palavras, elas interiorizam dentro de nós, interiorizam na nossa mente, no nosso coração. A partir do momento que elas
ganham solo dentro de nós, elas nos devastam, elas nos transtornam. E aí é muito difícil depois nós passarmos por um processo de cura, de real entendimento do significado das Escrituras. Então, nós precisamos tomar cuidado. Cuidado com aquilo que nós ouvimos. Cuidado com o que as pessoas estão dizendo. Porque às vezes é uma linguagem simples, muitas vezes uma linguagem que atrai, uma linguagem que consegue manipular, mas algumas sementes são colocadas dentro da nossa mente, no nosso coração, e provocam uma confusão imensa. Então nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter a referência das Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que nós ouvirmos, nós precisamos colocar à prova. Colocamos à prova onde? Nas Escrituras. E mais, devemos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos oriente para que aquilo que nós estamos ouvindo da parte das pessoas, às vezes as pessoas elas não têm segundas intenções, não. Às vezes as pessoas elas são puras de coração, porque elas acreditam naquilo. Falam com sinceridade, falam com honestidade. Mas até na sinceridade e na honestidade de muitas pessoas existe pecado. Não porque haja intenção, mas porque existe uma má interpretação. Então, o motivo e a causa desse decreto apostólico é condenar, é repudiar a conduta dos judaizantes, que impunham, então, as leis cerimoniais mosaicas aos crentes gentios, ainda com a ideia de compreender que se você cumpre a lei, você ainda pode ser salvo. Não, não há essa opção. Os frutos de Jesus Cristo na cruz do Calvário são excelentes. E só este evento, o único evento, o evento salvífico por excelência, é que pode produzir novo relacionamento entre Deus e a humanidade. Então é preciso, todas as vezes, que o Espírito Santo de Deus esteja entremeando, ele esteja passeando, ele esteja orientando, direcionando. E foi justamente isso que o Espírito Santo de Deus fez. Ele está orientando a produção e a escritura desse decreto apostólico. Porque quando o Espírito Santo de Deus age, não há confusão, não há divisão, não há dissensão, não há afastamento, não há partidarismos. Porque o Espírito é um só. Esse Espírito, sendo um só, ele promove uma só unidade. Todas as pessoas se convertem e são convencidas das verdades anunciadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, se a obra é de Deus, ele não envia falsos mestres. Ele não envia líderes que agem com autoridade sem ter autoridade. Ele não permite que pessoas, ao invés de edificar a obra, a casa de Deus, ao contrário, destruam a obra de Deus. Ao contrário, confundam. Ao contrário, tumultuem. Ao contrário, causem confusão e aflição. Não. O Espírito Santo de Deus promove conversão, promove unidade e promove paz. Só quando
a ação do Espírito Santo que faz presente é que nós temos a produção de uma sã doutrina. E a sã doutrina, ela nos anima, ela nos alegra, ela aquece os nossos corações, ela nos fortalece diante de Deus, na presença de Deus. Mas a falsa doutrina, ela desequilibra, ela gera divisão, ela gera afastamento, ela gera separação, ela gera tumulto, ela gera aflição, ela gera problema. É só o Espírito Santo de Deus que promove a unidade. A unidade dos irmãos que professam a sua fé em Jesus Cristo. A unidade da sua igreja, da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Independente da Lapa, como também o mesmo Espírito produziu unidade na igreja cristã primitiva. E nós vamos aqui ter algumas referências em versículos bíblicos. Como é que o Espírito Santo de Deus ele age? Então, eu vou convidá-los a fazer um passeio pelo livro de Atos, começando lá em Atos, no capítulo 1, versículo 14. Diz assim, Atos 1, 14. Todos eles perseveravam unânimes em oração. Unânimes. Unidade. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ainda no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Unidade. Atos 2, 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Unidade. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 4, 24. Ouvindo isto, unânimes, unidade, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Atos 4, 32, que diz: Da multidão dos que creram era um o coração e a alma, unidade. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, unidade. E, finalmente, no capítulo 5, versículo 12, que diz assim: Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Unidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, este é o primeiro ponto da mensagem do decreto apostólico. O primeiro ponto da mensagem do decreto apostólico é o motivo, a causa, a razão, a circunstância, a necessidade, que era a agitação que estava acontecendo no meio dos primeiros cristãos. Mas a resposta ela vem para calar todos e submeter a todos diante de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Apesar de serem três pessoas diferentes, são um em essência, unidade. A igreja deve estar em unidade. E o Espírito Santo de Deus deve provocar e promover
a unidade. Então não se esqueçam, o Espírito Santo de Deus não nos deixa enganados, porque é na sua mensagem inspirada, com a autoridade daqueles que foram legitimados e autorizados por Deus, a pregar uma mensagem correta, sã, verdadeira, promovendo então a unidade da igreja. Na aula da semana que vem nós falaremos sobre o segundo conteúdo desse decreto apostólico, que foi a legitimidade dada pelo Espírito Santo de Deus a Paulo e a Barnabé. Espero que os irmãos tenham uma excelente semana na presença do Senhor, que os irmãos possam viver em unidade. Em primeiro lugar, em unidade com Deus. Segundo, em unidade com a sua família, em unidade com os irmãos da fé, como nós temos vivido. O Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos abençoado. Temos sido uma família unida e assim devemos permanecer, segundo a mensagem de Deus. É isso que o Senhor tem para a nossa reflexão e a nossa mensagem nesta semana. Pensem a respeito disso. Vocês estão sendo desafiados por Deus a vivermos como irmãos unidos em Cristo Jesus. Uma boa semana. Até a próxima, se Deus quiser.